Fernando Brudel. A dinâmica do capitalismo. Capítulo 2. Os jogos da troca. Na minha conferência precedente, apontei o lugar característico, dos séculos XV a XVIII, de um enorme setor de autoconsumo que, no essencial, permanece inteiramente estranho à economia de troca. A Europa, mesmo a mais desenvolvida, está salpicada, até o século XVIII e mesmo depois, de zonas que participam pouco na vida geral e, em seu isolamento, obstinam-se em levar sua própria existência, quase inteiramente fechada sobre si mesma. Gostaria de abordar agora o que depende propriamente da troca e que designaremos, ao mesmo tempo, como a economia de mercado e como o capitalismo. Essa dupla denominação indica que entendemos distinguir um do outro esses dois setores que, a nossos olhos, não se confundem. Repetimos, entretanto, que esses dois grupos de atividade, economia de mercado e capitalismo, são, até o século XVIII, minoritários, que a massa das ações dos homens permanece contida, absorvida no imenso domínio da vida material. Se a economia de mercado e em extensão, se ia cobre vastíssimas superfícies e conhece êxitos espetaculares, falta-lhe ainda, com bastante frequência, espessura. Quanto às realidades do ancien regime, que designo, com ou sem razão, por capitalismo, elas decorrem de um estágio brilhante, sofisticado, mas estreito, que não engloba o conjunto da vida econômica nem cria, a exceção confirmando a regra, o modo de produção que lhe seria próprio e tenderia por si mesmo a generalizar-se. Seria mesmo necessário que esse capitalismo qualificado comumente de mercantil compreendesse e manipulasse em seu conjunto a economia de mercado, se bem que esta seja a sua indispensável condição prévia. E, no entanto, o papel nacional, internacional, mundial, do capitalismo, já é evidente. 1. A economia de mercado, de que já falei no primeiro capítulo, apresenta-se-nos em ambiguidade excessiva. Os historiadores concederam-lhe, na verdade, um lugar primacial. Todos a privilegiam. Em comparação, a produção e o consumo são continentes ainda mais explorados por uma pesquisa quantitativa que apenas se encontra em seus primórdios. Não se compreende esse universo com facilidade. A economia de mercado, pelo contrário, não se cansa de fazer falar dela. Enche páginas e páginas de documentos de arquivos urbanos, arquivos privados de famílias de comerciantes, documentos de justiça e de polícia, deliberações das câmaras de comércio, registros de notários, etc. Assim, como não o localizar com exatidão e não se interessar por ela? De fato, ela ocupa continuamente a cena. É evidente que o perigo consiste em só ver a ela, em descrevê-la com o luxo de detalhes que sugere uma presença dominante, insistente, quando não passa de um fragmento num vasto conjunto, pela sua própria natureza que a reduz ao papel de ligação entre a produção e o consumo, e pelo fato de que, antes do século XIX, era uma simples camada, mais ou menos espessa e resistente, por vezes muito delgada, entre o oceano da vida cotidiana que a inclui e os processos do capitalismo que, uma vez em cada duas, a manobram de cima. Poucos historiadores possuem um sentimento claro dessa limitação que, restringindo-a, define a economia de mercado e assinala o seu verdadeiro papel. Witold Kula pertence ao número daqueles que não se deixam impor demais pelo movimento dos preços do mercado, seus altos e baixos, suas crises, suas correlações longínquas e suas tendências para o uníssono, ou seja, tudo que torna palpável o aumento regular do volume das trocas. Para usar uma de suas imagens, é importante olhar sempre para o fundo do poço, até a massa profunda da água, da vida material que os preços do mercado tocam mas não penetram e nem sempre agitam. Toda a história econômica que não seja de duplo registro, a saber, a saída do poço e o poço em profundidade, corre também o risco de ser terrivelmente incompleta. Posto isto, fica evidente que entre os séculos XV e XVIII não parou de se ampliar a zona dessa vida rápida que é a economia de mercado. O sinal que o anuncia e o prova e, através do espaço, a variação em cadeia dos preços dos mercados.
Esses preços movimentam-se no mundo inteiro, na Europa segundo inúmeras observações, no Japão e na China, na Índia e através dos países islâmicos, como no Império Turco, na América, onde os metais preciosos desempenham um papel precoce, isto é, na Nova Espanha, no Brasil, no Peru. E, bem ou mal, todos esses preços se correspondem, segue-se com desajustes mais ou menos acentuados, defasagens quase insensíveis através da Europa inteira, onde as economias se engatam umas nas outras, mas que, em contrapartida, retardariam de uma vintena de anos, pelo menos, em relação à Europa, o avanço da Índia do final do século XVI e começo do XVII. Em suma, bem ou mal, uma certa economia liga entre si os diferentes mercados do mundo, uma economia que não só traz em sua esteira algumas mercadorias excepcionais, mas também os metais preciosos, viajantes privilegiados que já dão a volta ao mundo. Os dobrões espanhóis, cunhados com o metal branco da América, atravessam o Mediterrâneo, atravessam o Império Turco e a Pérsia, atingem a Índia e a China. A partir de 1572, via Manila, o metal branco americano atravessa também o Pacífico e, em fim de viagem, chega uma vez mais à China, agora por essa nova rota. Essas ligações, essas cadeias, esses tráfegos, esses transportes essenciais, como não atrairiam os olhares dos historiadores? Esses espetáculos os fascinam, tal como fascinaram os contemporâneos. Mesmo os primeiros economistas, que estudam eles, de fato, se não há oferta e demanda no mercado. O que a política econômica da cidade sobranceira senão a vigilância de seus mercados, de seu abastecimento, de seus preços? É o príncipe, a partir do momento em que uma política econômica se desenha em seus atos, não é a propósito do mercado nacional, da bandeira nacional que cumpre defender, da indústria nacional ligada ao mercado interno e ao mercado externo, que importa adotar uma política de promoção. É nessa zona estreita e sensível do mercado que se torna possível e lógico agir. Ela repercute as medidas tomadas, como a prática o mostra todos os dias. De modo que se acabou por crer, com razão ou sem ela, que as trocas têm, em si mesmas, um papel decisivo, equilibrador, que elas igualam pela concorrência os desnivelamentos, ajustam a oferta e a demanda, que o mercado é um Deus escondido e benevolente, a mão invisível de Adam Smith, o mercado autorregulador do século XIX, a pedra angular da economia, se nos ativermos ao laissez-faire, laissez-passer. Há uma parte de verdade, uma parte de má-fé, mas também de ilusão. Pode-se esquecer quantas vezes o mercado foi manipulado ou falseado, o preço arbitrariamente fixado pelos monopólios de fato ou de direito. E, sobretudo, admitindo as virtudes concorrenciais do mercado, o primeiro computador posto ao serviço dos homens, importa assinalar, pelo menos, que mercado, entre produção e consumo, e apenas uma ligação imperfeita, que mais não seja na medida em que ela continua sendo parcial. Sublinhemos esta última palavra, parcial. De fato, creio nas virtudes e na importância de uma economia de mercado, mas não acredito em seu reinado exclusivo. Isso não impede que, até uma época relativamente próxima de nós, os economistas só raciocinassem a partir de seus esquemas e de suas lições. Para Turgot, a circulação é realmente o conjunto da vida econômica. Do mesmo modo, David Ricardo, muito mais tarde, só enxerga o rio estreito mas vivo da economia de mercado. Depois de mais de 50 anos, os economistas, instruídos pela experiência, já não defendem mais as virtudes automáticas do laissez-faire. O mito ainda não se apagou na opinião pública e nas discussões políticas de hoje. 2. Finalmente, se lanceia a palavra capitalismo no debate, a propósito de uma época onde ainda não se lhe conhecia o direito de cidade, foi sobretudo porque tive necessidade de uma outra palavra que não economia de mercado para designar atividades que são comprovadamente diferentes. A minha intenção não era, por certo, introduzir o lobo no redil. Eu sabia bem, tanto os historiadores e eu repetiram, e com conhecimento de causa, que essa palavra de combate é ambígua, terrivelmente carregada de atualidade, virtualmente, de anacronismo. Se, contra toda a prudência, lhe abria porta foi por múltiplas razões.
Em primeiro lugar, entre os séculos XV e XVIII, certos processos reclamam uma designação especial. Quando observados de perto, seria quase absurdo incluí-los e dispô-los, sem mais nem menos, na economia ordinária de mercado. A palavra que então acode mais espontaneamente ao espírito e bem capitalismo. Irritados, expulsamo-la pela porta e ela volta em seguida a entrar pela janela. Pois não lhe encontramos um substituto adequado e isso é sintomático. Como diz um economista norte-americano, a melhor razão para nos servirmos da palavra capitalismo, por mais desacreditada que esteja, e que, no fim de contas, não se encontrou outra para substituí-la. Sem dúvida, ela tem o inconveniente de arrastar a reboque inúmeras querelas e discussões. Mas essas querelas, as boas, as menos boas e as ociosas, e na verdade impossível evitá-las, agir e discutir como se elas não existissem. Inconveniente ainda pior, a palavra está repleta de sentidos que lhe são dados pela vida de hoje. Pois capitalismo, em seu uso mais amplo, data do começo do século XX. Vejo no lançamento verdadeiro, com um pouco de arbitrário, em 1902, do muito conhecido livro de Werner Sombart, Der moderne Kapitalismus. Esta palavra, praticamente, será ignorada por Marx. Eis-nos, portanto, e diretamente, ameaçados do pior dos pecados, ou do anacronismo. Nada de capitalismo antes da Revolução Industrial, gritava um dia um historiador ainda jovem. O capital, sim. O capitalismo, não. Entretanto, jamais existe entre passado, mesmo passado longínquo, e tempo presente uma ruptura total, uma descontinuidade absoluta ou, se preferirem, uma não contaminação. As experiências do passado não cessam de prolongar-se na vida presente, de a fecundar. Além disso, muitos historiadores, e não dos de menor gabarito, apercebem-se hoje de que a Revolução Industrial se anuncia muito tempo antes do século XVIII. Talvez a melhor razão para nos persuadirmos disso seja o espetáculo de certos países subdesenvolvidos de hoje que tentam, com um modelo de sucesso, por assim dizer, diante dos olhos, fracassam em sua Revolução Industrial. Em suma, essa dialética sem fim, repetidamente posta em causa, passado, presente, passado, ameaça ser, muito simplesmente, o âmago é a razão de ser da própria história. 3. Só se disciplinará, só se definirá a palavra capitalismo, para colocá-la a serviço exclusivo da explicação histórica, se a enquadrarmos seriamente entre as duas palavras que a subentendem e lhe conferem seu sentido, capital e capitalista. O capital, realidade tangível, massa de meios facilmente identificáveis, permanentemente em ação. O capitalista, o homem que preside ou procura presidir a inserção do capital no processo incessante de produção a que todas as sociedades estão condenadas. O capitalismo, grosso modo, mas só grosso modo, é a forma como se conduz, para fins usualmente pouco altruístas, esse jogo constante de inserção. A palavra-chave é o capital. Este, nos estudos dos economistas, assumiu o sentido apoiado de bem de capital. Não designa somente as acumulações de dinheiro, mas os resultados utilizáveis e utilizados de todo o trabalho anteriormente realizado. Uma casa e um capital. O trigo enceleirado e um capital. Um navio, uma estrada, são capitais. Mas um bem de capital só merece tal nome se participar no processo renovado da produção. O dinheiro, de um tesouro sem emprego não é um capital, do mesmo modo que não é uma floresta inexplorada, etc. Dito isto, haverá uma única sociedade, até onde chega o nosso conhecimento, que não tenha acumulado, que não acumule bens de capital, que não os utilize regularmente para o seu trabalho e que, pelo trabalho, não os reconstitua e não os faça frutificar. A mais modesta aldeia do Ocidente, no século XV, tem seus caminhos, seus campos limpos de pedras, suas terras cultivadas, suas florestas organizadas, suas sebes vivas, seus pomares, suas rodas de moinho, suas reservas de grãos. Cálculos feitos pelos economistas antigos dão, entre o produto bruto de anos de trabalho e a massa dos bens de capital, aquilo a que chamamos o patrimônio, uma relação de 1 para 3 ou 4, a mesma, em suma, que Keynes aceitava para a economia das sociedades atuais.
Cada sociedade teria assim, atrás dela, o equivalente de 3 ou 4 anos de trabalho acumulado, posto em reserva, de que ela se serviria para levar a bom termo a sua produção, sendo patrimônio, além disso, usado só parcialmente para esse fim, nunca os 100%, como é óbvio. Mas deixemos esses problemas. O leitor conhece-os tão bem quanto eu. De fato, sou-lhe devedor de uma única explicação. Como é que posso validamente distinguir o capitalismo da economia de mercado? E reciprocamente. Bem entendido, o leitor não está esperando, de minha parte, uma distinção peremptória do gênero: a água de um lado, o azeite por cima dela. A realidade econômica nunca se apoia em corpos simples. Mas aceitará sem muita dificuldade que possam existir, pelo menos, duas formas da chamada economia de mercado, A, B, discerníveis com um pouco de atenção, que mais não seja pelas relações humanas, econômicas e sociais que elas instauram. Na primeira categoria, A, colocarei de bom grado as trocas cotidianas do mercado, os tráficos locais ou a pouca distância. Assim, o trigo, a madeira que é encaminhada para a cidade próxima. E mesmo os comércios de maior raio de ação, quando são regulares, previsíveis, rotineiros, abertos tanto aos pequenos quanto aos grandes comerciantes. Assim, o encaminhamento dos cereais do Báltico, a partir de Vancouver, até Amsterdão, no século XVII. Assim, do sul para o norte da Europa, o comércio do azeite ou do vinho. Penso naquelas caravanas de carroças alemãs que iam buscar, todos os anos, o vinho branco da Istria. Dessas trocas sem surpresas, transparentes, das quais cada um conhece de antemão os limites e as particularidades e cujos lucros, sempre medidos, e sempre possível avaliar, o mercado de Hamburgo oferece-se como um bom exemplo. Reúne, sobretudo, produtores, camponeses, camponesas, artesãos e clientes, uns do próprio burgo, os outros das aldeias vizinhas. No máximo, haverá uma vez por outra 2 ou 3 comerciantes, isto é, entre o cliente e o produtor o terceiro homem, o intermediário. E esse comerciante pode, ocasionalmente, perturbar o mercado, dominá-lo, influir sobre os preços por manobras de estocagem. Mesmo um pequeno revendedor pode, contra os regulamentos, antecipar-se aos camponeses na entrada de Hamburgo, comprar a preços mais reduzidos as mercadorias deles e em seguida oferece-las ele próprio aos compradores. Essa é uma fraude elementar, presente na periferia de todos os burgos e mais ainda de todas as cidades, capaz, quando se amplia em grandes proporções, de fazer subir os preços. Assim, mesmo no burgo ideal que imaginamos, com seu comércio regulamentado, leal, transparente e olho no olho, mão na mão, como dizem os alemães, a troca segundo a categoria B, a dos intermediários e atravessadores, fugindo à transparência e ao controle, não está totalmente ausente. Do mesmo modo, o comércio regular que anima os grandes comboios de trigo do Báltico e um comércio transparente. As curvas de preço na partida, em Vancouver, e na chegada, em Amsterdão, são sincrônicas, e a margem de lucro, ao mesmo tempo, segura e moderada. Mas basta que a fome grace no Mediterrâneo, como ocorreu em 1590, por exemplo, e veremos comerciantes internacionais, representando grandes clientes, desviarem de sua rota habitual navios inteiros cuja carga, transportada para Livorno ou Gênova, terá triplicado ou quadruplicado de preço. Também nesse caso a economia A pode ceder o passo à economia B desde que se suba na hierarquia das trocas, e o segundo tipo de economia que predomina e desenha sob os nossos olhos uma esfera de circulação evidentemente diferente. Os historiadores ingleses assinalaram, a partir do século XV, a importância crescente, ao lado do mercado público tradicional, o public market, do que eles batizaram de private market, o mercado privado. Eu direi de bom grado, para acentuar a diferença, o contramercado. Com efeito, não busca ele desembaraçar-se das regras do mercado tradicional, frequentemente paralisador em excesso. Mercadores itinerantes, marchantes, agentes de grandes atacadistas, contatam os produtores em suas casas.
Ao camponês eles compram diretamente a lã, o cânhamo, os animais em pé, os couros, a cevada ou o trigo, as aves domésticas, etc. Ou compram-lhes até esses produtos antecipadamente, a lã antes da tosquia dos carneiros, o trigo quando ainda está verde. Um simples bilhete assinado na estalagem da aldeia ou na própria fazenda sela o contrato. Em seguida, eles encaminham suas compras, por carroças, animais de carga ou barcaças, para as grandes cidades ou os portos exportadores. Tais exemplos são encontrados no mundo inteiro, em torno de Paris tanto quanto de Londres, em Segóvia para as lãs, em Nápoles para o trigo, na Puglia para o azeite, na Ínsula Lídia para a pimenta, quando ele próprio não se entrega à exploração agrícola. O mercador itinerante marca seus encontros na periferia do mercado, à margem da praça onde ele se desenrola, ou então, com maior frequência, instala sua base numa estalagem. As estalagens são as mudas para as carruagens em trânsito, as oficinas do transporte. Que esse tipo de troca substitui as condições normais do mercado coletivo por transações individuais, cujos termos variam arbitrariamente segundo a situação respectiva dos interessados, e comprovado sem ambiguidade na Inglaterra pelos numerosos processos que a interpretação dos pequenos bilhetes assinados pelos vendedores engendrou. É evidente que se trata de trocas desiguais em que a concorrência, lei essencial da chamada economia de mercado, dificilmente tem lugar e onde o comerciante dispõe de duas vantagens. Ele rompeu as relações diretas entre o produtor e aquele a quem a mercadoria se destina finalmente. Só ele conhece as condições do mercado nas duas pontas da cadeia e, portanto, a margem de lucro que obterá, e dispõe de dinheiro para compras à vista, o que constitui seu principal argumento. Assim, as extensas cadeias mercantis estendem-se entre a produção e o consumo e foi certamente a sua eficácia que as impôs, em especial para o abastecimento das grandes cidades, e o que incitou as autoridades a fecharem os olhos ou, pelo menos, a relaxar o controle. Ora, quanto mais essas cadeias se alongam, mais escapam às regras e aos controles habituais, mais o processo capitalista emerge claramente. Emerge de maneira fulgurante no comércio à distância, o Fernhandel, no qual os historiadores alemães não são os únicos a ver o superlativo da vida de troca. O Fernhandel, por excelência, um domínio de livre manobra, opera a distâncias que o colocam ao abrigo das fiscalizações ordinárias ou lhe permitem contorná-las. Atuará, conforme o caso, desde a costa de Coromandel ou do Golfo de Bengala até Amsterdão, de Amsterdão a um determinado armazém de revenda na Pérsia, ou na China, ou no Japão. Nessa vasta zona operacional, existe a possibilidade de escolher, e ele escolhe o que maximiza seus lucros. O comércio das Antilhas está dando apenas lucros modestos? Não importa, no mesmo instante o comércio na Índia ou na China está garantindo lucros dobrados. Basta trocar o fuzil de ombro. Desses grandes lucros derivam as consideráveis acumulações de capitais, tanto mais que o comércio à distância se reparte apenas entre poucas mãos. Não entra nele quem quer. O comércio local, pelo contrário, dispersa-se numa multidão de partes interessadas. Por exemplo, no século XVI, o comércio interno de Portugal, visto em sua massa e em todo o seu valor monetário estimado, e de longe superior ao comércio da pimenta, das especiarias e das drogas. Mas esse comércio interno está frequentemente sob o signo da troca direta, do valor de uso. O comércio das especiarias está na linha da economia monetária. E só os grandes comerciantes o praticam e concentram em suas mãos lucros anormais. As mesmas considerações são válidas para a Inglaterra no tempo de Defoe. Não é por acaso que, em todos os países do mundo, um grupo de grandes negociantes se destaca nitidamente da massa dos comerciantes, e que esse grupo, por uma parte, muito reduzido e, por outra, está sempre ligado, entre outras atividades, ao comércio à distância. O fenômeno é visível na Alemanha a partir do século XIV, em Paris desde o século XIII, nas cidades da Itália desde o século XII e talvez mais cedo. O Tair, no Islã, mesmo antes do aparecimento dos primeiros negociantes ocidentais, era um importador-exportador que, de sua casa, o comércio já tinha uma matriz fixa, dirigia agentes e comissionários.
Ele nada tem em comum com o Avante, o pequeno comerciante com sua loja no Souk Mercado. Na Índia, em Agra, ainda uma grande cidade, por volta de 1640, um viajante descreve o que se designa pelo nome de sogador, aquele a quem chamaríamos na Espanha um mercader, mas alguns ornam-se com o nome especial de catari, o título mais eminente entre aqueles que professam, nesses países, a arte mercantil e que significa mercador riquíssimo e de grande crédito. No Ocidente, o vocabulário assinala diferenças análogas. O negociante o catari francês. A palavra aparece no século XVII. Na Itália, a distância é enorme entre um mercante atalho, o comerciante retalhista e o negociante. O mesmo ocorre na Inglaterra entre o tradesman e o merchante que, nos portos ingleses, ocupa-se sobretudo da exportação e do comércio à distância. Na Alemanha, entre os Kramer, por uma parte, e o Kaufmann ou Kaufer, por outra. Será necessário dizer que esses capitalistas, tanto no Islã quanto na cristandade, são os amigos do príncipe, aliados ou exploradores do Estado. Muito cedo, desde sempre, eles ultrapassam os limites nacionais, entendem-se com os comerciantes de praças estrangeiras. Tem mil formas de trapacear no jogo a favor deles, pela manipulação do crédito, pelo jogo frutuoso das boas contra as más moedas, indo as boas moedas de ouro e prata para as grandes transações, para o capital, as más, de cobre, para os pequenos salários e os pagamentos cotidianos, portanto, para o trabalho. Tem a superioridade da informação, da inteligência, da cultura. E apostam-se, à sua volta, de tudo que bom de possuir: a terra, os imóveis, as rendas. Quem duvidaria de que eles dispõem dos monopólios ou, simplesmente, têm o poderio necessário para, 9 vezes em 10, apagar a concorrência? Escrevendo a um de seus comparsas em Bordeaux, um negociante holandês recomendava-lhe que mantivesse seus projetos em segredo. Caso contrário, acrescentava ele, aconteceria com esse negócio o mesmo que com tantos outros em que, quando a concorrência, deixa de haver água para beber. Enfim, e pela massa de seus capitais que os capitalistas estão em condições de preservar seus privilégios e de se reservar os grandes negócios internacionais da época. Por uma parte, porque nessa época os transportes muito lentos do grande comércio impõem longos prazos para o giro de capitais. Há que esperar meses, quando não, anos, para que as somas investidas retornem, aumentadas dos lucros. Por outra parte, porque, de um modo geral, o grande comerciante não utiliza somente seus próprios capitais. Ele recorre ao crédito, ao dinheiro de outros. Enfim, esses capitais deslocam-se. A partir do final do século XIV, os arquivos de Francisco de Marco da Tinée, comerciante de Prato, perto de Florença, assinalam-nos o vai-vem de letras de câmbio entre as cidades da Itália e os pontos quentes do capitalismo europeu. Barcelona, Montpellier, Avignon, Paris, Londres, Bruges, mas esses eram jogos tão estranhos para o comum dos mortais quanto o são hoje as deliberações ultrasecretas da Banque des Règlements Internationaux, em Basileia. Assim, o mundo da mercadoria ou da troca encontra-se estritamente hierarquizado, desde os ofícios mais humildes, lixeiros, estivadores, camelôs, carroceiros, marinheiros, até os caixeiros, lojistas, corretores de denominações diversas, prestamistas e, no topo, os negociantes. A coisa à primeira vista surpreendente é que a especialização, a divisão do trabalho, que não faz senão acentuar-se rapidamente à medida do progresso da economia de mercado, afeta toda essa sociedade mercantil, exceto em seu topo, ocupado pelos negociantes capitalistas. Assim, o processo de fragmentação das funções, essa modernização, manifestou-se primeiro somente na base. Os ofícios, os lojistas, até mesmo os mascates, especializam-se. O mesmo não ocorre no alto da pirâmide, visto que, até o século XIX, o negociante de altos voos jamais se limitou, por assim dizer, a uma única atividade. E negociante, sem dúvida, mas nunca num único ramo, e também, segundo as ocasiões, armador, segurador, prestamista, financista, banqueiro ou até empresário industrial ou agrícola. Em Barcelona, no século XVIII, o varejista, o botiguer, e sempre especializado,
vende ou tecidos, ou mantéis, ou especiarias, se enriquece suficientemente para tornar-se, um dia, um negociante, passa logo da especialização à não especialização. Doravante, todo bom negócio ao seu alcance será de sua competência, qualquer que seja o ramo. Essa anomalia foi frequentemente assinalada, mas a explicação comum não nos pode satisfazer muito. O negociante, dizem-nos, divide suas atividades entre diversos setores a fim de limitar seus riscos. Perderá na cochonilha do carmim, ganhará nas especiarias. Perderá numa transação mercantil, mas ganhará jogando com os câmbios ou emprestando dinheiro a um camponês para garantir-se uma renda. Em suma, seguiria o conselho do provérbio que recomenda não colocar todos os ovos no mesmo cesto. De fato, eu penso que o comerciante não se especializa porque nenhum ramo ao seu alcance suficientemente nutrido para absorver toda a sua atividade. Acredita-se com frequência que o capitalismo de antânio era modesto por falta de capitais, que tinha primeiro de acumular por muito tempo, para só depois deslanchar. Entretanto, as correspondências de comerciantes ou as atas de câmaras de comércio mostram a miúde que havia capitais buscando inutilmente onde investir-se. O capitalista será então tentado pela aquisição de terras, valor refúgio, valor social, mas também, por vezes, de terras exploráveis de maneira moderna e fonte de receitas substanciais, como na Inglaterra, na Venécia e em outras regiões europeias. Ou então se deixará tentar pelas especulações imobiliárias urbanas. Ou ainda por incursões, prudentes mas repetidas, no domínio da indústria, bem como pelas especulações mineiras, séculos XV e XVI. Mas é significativo que, salvo exceção, ele não se interesse pelo sistema de produção e se contente, pelo sistema de trabalho domiciliar, de Puttingut, em controlar a produção artesanal a fim de melhor se assegurar da sua comercialização. Em face do artesão e do sistema de Puttingut, as manufaturas só representarão, até o século XIX, uma parcela muito pequena da produção. Que se o grande comerciante muda com tanta frequência de atividade e porque o grande lucro muda incessantemente de setor. O capitalismo é, por essência, conjetural. Ainda hoje uma de suas grandes forças e a sua facilidade de adaptação e de reconversão. Que uma única especialização teve, por vezes, tendência a manifestar-se na vida mercantil, o comércio do dinheiro. Mas o seu êxito nunca foi de longa duração, como se o edifício econômico não pudesse alimentar suficientemente esse ponto alto da economia. A banca florentina, um instante fulgurante, só sobra com os Bardin e os Peruzzi no século XIV, depois com os Médici, no século XV. A partir de 1579, as feiras genovesas de Piacenza convertem-se na Câmara de Compensação, o clearing, de quase todos os pagamentos europeus, mas a extraordinária aventura dos banqueiros genoveses durará menos de meio século, até 1621. No século XVII, Amsterdão dominará brilhantemente, por sua vez, os circuitos do crédito europeu e a experiência se saldará, também desta vez, por um fracasso no século seguinte. Só no século XIX, depois de 1830, 1860, o capitalismo financeiro verá seus esforços coroados de êxito, quando a banca se apossará de tudo, da indústria e depois da mercadoria, e a economia em geral terá adquirido suficiente vigor para sustentar definitivamente essa construção. Resumindo, dois tipos de troca. Um terra a terra, competitivo, pois que transparente. O outro superior, sofisticado, dominante. Não são os mesmos mecanismos nem os mesmos agentes que regem esses dois tipos de atividade, e não no primeiro, mas no segundo que se situa a esfera do capitalismo. Não nego que pudesse existir, ardiloso e cruel, um capitalismo aldeão de tamancos. Lenin, pelo que me disse o professor Daline, de Moscou, sustentava, inclusive, que num país socialista, uma vez concedida a liberdade a um mercado de aldeia, seria possível reconstituir a árvore inteira do capitalismo. Tampouco nego que existisse um microcapitalismo dos lojistas. Gerschenkron pensa que o verdadeiro capitalismo saiu daí. A relação de forças, na base do capitalismo, pode esboçar-se e ser reencontrada em todas as etapas da vida social.
Mas, enfim, e no topo da sociedade que o primeiro capitalismo se desenvolve, afirma sua força e se revela a nossos olhos. E é à altura dos Bardeen, dos Jacques Coeur, dos Jacob Fugger, dos John Love ou dos Necker que se deve ir procurá-lo, que se tem uma chance de descobri-lo. Se, de ordinário, não se distingue capitalismo e economia de mercado, e porque um e outra progrediram na mesma cadência, da Idade Média aos nossos dias, e porque se apresentou frequentemente o capitalismo como um motor ou apogeu do progresso econômico. Na realidade, tudo é transportado nas costas enormes da vida material. Ela incha, tudo avança rapidamente. A própria economia de mercado enche as suas custas num abrir e fechar de olhos, amplia suas ligações. Ora, dessa extensão, dessa ampliação, o capitalismo é sempre o beneficiário. Não creio que Joseph Schumpeter tenha razão em fazer do empresário o deus ex machina. Acredito obstinadamente que um movimento de conjunto é o fator determinante e que todo capitalismo é comensurável, em primeiro lugar, com as economias que lhe são subjacentes. 4. Privilégio da minoria. O capitalismo é impensável sem a cumplicidade ativa da sociedade. É forçosamente uma realidade da ordem social, até mesmo uma realidade da ordem política, uma realidade da civilização. Pois é necessário que, de uma certa maneira, a sociedade inteira aceite mais ou menos conscientemente os valores daquele. Mas nem sempre esse é o caso. Toda a sociedade densa se decompõe em vários conjuntos. O econômico, o político, o cultural, o social hierárquico. O econômico só se compreenderá em ligação com os outros conjuntos, dispersando-se neles mas abrindo também suas portas para os vizinhos. A ação e interação. Essa forma particular e parcial do econômico que o capitalismo só se explicará plenamente à luz dessas vizinhanças e dessas intrusões. Aí acabará por assumir o seu verdadeiro rosto. Assim, o Estado moderno, que não fez o capitalismo mas o herdou, ora o favorece, ora o desfavorece, ora o deixa estender-se, ora lhe quebra as molas. O capitalismo só triunfa quando se identifica com o Estado, quando ele e o Estado. Em sua primeira grande fase, nas cidades-estados da Itália, em Veneza, em Gênova, em Florença, e a elite do dinheiro quem detém o poder. Na Holanda, no século XVII, a aristocracia dos regentes governa no interesse, inclusive de acordo com as diretrizes traçadas pelos homens de negócios, negociantes e administradores de fundos. Na Inglaterra, a Revolução de 1688 marca analogamente um advento dos negócios à holandesa. A França está atrasada em mais de um século. E com a Revolução de Julho de 1830 que a burguesia comercial se instala, enfim, confortavelmente no governo. Assim, o Estado é favorável ou hostil ao mundo do dinheiro segundo seu próprio equilíbrio e a sua própria força de resistência. O mesmo pode ser dito no tocante à cultura e à religião. Em princípio, a religião, força tradicional, diz não às novidades do mercado, do dinheiro, da especulação, da usura. Mas há acomodações com a Igreja. Esta não deixa de dizer não mas acaba por dizer sim às exigências imperiosas do século. Em poucas palavras, ela aceita um ageornamento, ter-se-ia dito ontem um modernismo. Augustin Renaudet recorda que Santo Tomás de Aquino, 1225-1274, tinha formulado o primeiro modernismo fadado a ter êxito. Mas se a religião e, portanto, a cultura, eliminou bastante cedo seus obstáculos, ela manteve, porém, uma forte oposição de princípio, em especial no que se refere ao empréstimo a juros, condenado como usura. Pôde-se mesmo sustentar, um pouco apressadamente, e verdade, que esses escrúpulos só foram suscitados pela reforma e que está aí a razão profunda da ascensão capitalista dos países do norte da Europa. Para Max Weber, o capitalismo, no sentido moderno da palavra, teria sido nem mais nem menos uma criação do protestantismo ou, melhor, do puritanismo. Todos os historiadores se opõem a essa tese sutil, embora não consigam desembaraçar-se dela de uma vez por todas. Ela não cessa de ressurgir diante dos olhos deles. E, no entanto, uma tese manifestamente falsa.
Os países do norte nada mais fizeram do que tomar o lugar ocupado por muito tempo e brilhantemente, antes deles, pelos velhos centros capitalistas do Mediterrâneo. Os nórdicos nada inventaram, nem na técnica, nem na condução dos negócios. Amsterdão copiou Veneza, tal como Londres copiará Amsterdão, tal como Nova York copiará Londres. O que está em jogo, de cada vez, e o deslocamento do centro de gravidade da economia mundial por razões econômicas, e que não envolvem a natureza própria ou secreta do capitalismo. Esse deslizamento definitivo, no final do século XVI, do Mediterrâneo para os mares do norte, e o trunfo de um país novo sobre um velho país. E é também uma vasta mudança de escala. A favor da nova supremacia do Atlântico, há uma ampliação da economia em geral, das trocas, das reservas monetárias e, uma vez mais, é o progresso vivo da economia de mercado que, fiel ao rendezvous de Amsterdão, carregará em suas costas as construções ampliadas do capitalismo. Finalmente, o erro de Max Weber parece-me derivar essencialmente, no começo, de uma exageração do papel do capitalismo como promotor do mundo moderno. Mas o problema essencial não está aí. O verdadeiro destino do capitalismo jogou-se, com efeito, em face das hierarquias sociais. Toda a sociedade evoluída admite várias hierarquias, digamos, várias escadas que permitem abandonar o andar terra onde vegeta a massa popular de base, o Grundvolk de Werner Sombart. Hierarquia religiosa, hierarquia política, hierarquia militar, diversas hierarquias do dinheiro. De uma para a outra, segundo os séculos e segundo os lugares, existem oposições, ou compromissos, ou alianças. Por vezes, até a confusão. No século XIII, em Roma, a hierarquia política e a hierarquia religiosa confundem-se, mas, em torno da cidade, a terra e os rebanhos criam uma classe de grandes senhores perigosos, enquanto que os banqueiros da Cúria, instalados em Siena, já estão em franca ascensão. Em Florença, no final do século XIV, a antiga nobreza feudal e a nova grande burguesia mercantil são apenas uma classe, formando a elite do dinheiro que também se apossa, logicamente, do poder político. Em outros contextos sociais, pelo contrário, uma hierarquia política pode esmagar as outras. É o caso da China dos Ming e dos Manchus. É também o caso, mas de um modo menos nítido e contínuo, da França monárquica do Ancien Régime, a qual só concede por largo tempo aos comerciantes, ainda que ricos, um papel sem prestígio, e empurra para a primeira linha a hierarquia decisiva da nobreza. Na França de Luís XIII, o caminho do poderio consiste em aproximar-se do rei da corte. O primeiro passo da verdadeira carreira de Richelieu, titular do bispado miserável de Luçon, foi tornar-se o esmoler da rainha-mãe, Maria de Médici, o que o fez assim chegar à corte e introduzir-se no estreito círculo dos governantes. Quantas as sociedades, tantos os caminhos para a ambição dos indivíduos. Tantos os tipos de êxitos. No Ocidente, embora não sejam raros os êxitos de indivíduos isolados, a história repete sem fim a mesma lição, a saber, que o sucesso individual deve quase sempre inscrever-se no ativo de famílias vigilantes, atentas, empenhadas em aumentar pouco a pouco sua fortuna e sua influência. A ambição delas não exclui a paciência, manifesta-se a longo prazo. Deve-se, então, cantar as glórias e os méritos das longas famílias, das linhagens. É colocar em destaque, para o Ocidente, o que chamamos, a traços largos, usando um termo que se impôs tardiamente, a história da burguesia, portadora do processo capitalista, criadora ou utilizadora da hierarquia sólida que será a espinha dorsal do capitalismo. Este, com efeito, para estabelecer sua fortuna e seu poderio, apoia-se sucessiva ou simultaneamente sobre o comércio, sobre a usura, sobre o comércio à distância, sobre o ofício administrativo e sobre a terra, valor seguro e que além disso, e mais do que se pensa, confere um evidente prestígio em face da própria sociedade. Se estivermos atentos a essas longas cadeias familiares, a lenta acumulação de patrimônios e honrarias, a passagem do regime feudal ao regime capitalista, na Europa, torna-se quase compreensível. O regime feudal é, em benefício de famílias senhoriais, uma forma duradoura de partilha da riqueza fundiária. Essa riqueza de base,
ou seja, uma ordem estável em sua textura. A burguesia, ao longo dos séculos, terá parasitado essa classe privilegiada, vivendo perto dela, contra ela, tirando proveito de seus erros, de seu luxo, de sua ociosidade, de sua imprevidência, para se apoderar de seus bens. Com frequência, graças à usura, introduzir-se finalmente em suas fileiras e, depois, aí se perder. Mas outros burgueses estão apostos para reencetar o assalto, para recomeçar a mesma luta. Em suma, parasitismo de longa duração. A burguesia não acaba de destruir a classe dominante para alimentar-se dela. Mas sua escalada foi lenta, paciente, a ambição projetada sem fim nos filhos e netos. E assim sucessivamente. Uma sociedade desse tipo, derivando de uma sociedade feudal, ela própria ainda meio feudal, e uma sociedade onde a propriedade, os privilégios sociais estão relativamente protegidos, onde as famílias podem desfrutar deles numa relativa tranquilidade, sendo a propriedade, por assim dizer, sacrossanta, onde cada um permanece em seu lugar. Ora, são imprescindíveis essas águas calmas ou relativamente calmas para que a acumulação se faça, para que cresçam e se mantenham as linhagens, para que, com a ajuda da economia monetária, o capitalismo finalmente surja. Na ocorrência, ele destruiu certos baluartes da alta sociedade, mas para reconstruir outros em seu proveito, tão sólidos e tão duradouros. Essas longas gestações de fortunas familiares, culminando um belo dia em êxitos espetaculares, nos são a tal ponto familiares, no passado ou no tempo presente, que fica difícil nos darmos conta de que se trata, de fato, de uma característica essencial das sociedades do Ocidente. Na verdade, só nos apercebemos dela quando nos expatriamos, olhando o espetáculo diferente que oferecem as sociedades fora da Europa. Nessas sociedades, aquilo a que chamamos, ou podemos chamar, o capitalismo defronta-se, em geral, com obstáculos sociais pouco fáceis ou impossíveis de transpor. São esses obstáculos que nos colocam, por contraste, no caminho de uma explicação geral. Deixaremos de lado a sociedade japonesa, onde o processo é, de um modo geral, o mesmo que na Europa. Uma sociedade feudal aí se deteriora lentamente, uma sociedade capitalista acaba por desprender-se dela. O Japão é o país onde as dinastias mercantis tiveram a mais longa duração. Algumas, nascidas no século XVII, ainda hoje prosperam. Mas as sociedades ocidental e japonesa são os únicos exemplos que a história comparada pôde reter de sociedades que passaram quase por si mesmas da ordem feudal à ordem monetária. Em outras sociedades, as posições respectivas do Estado, do privilégio da posição hierárquica e do privilégio do dinheiro são muito diferentes, e é dessas diferenças que procuraremos extrair um ensinamento. Vejamos a China e o Islã. Na China, as estatísticas imperfeitas que se nos oferecem deixam a impressão de que a mobilidade social na vertical é aí maior do que na Europa. Não que o número de privilegiados aí seja relativamente maior, mas a sociedade chinesa é muito menos estável. A porta aberta, a hierarquia aberta, e a dos concursos dos mandarins. Embora esses concursos não sejam sempre realizados no contexto de honestidade absoluta, eles são, em princípio, acessíveis a todos os meios sociais, e infinitamente mais acessíveis, em todo caso, do que as grandes universidades do Ocidente no século XIX. Os exames que abrem o acesso às altas funções do mandarinato são, de fato, redistribuições das cartas do jogo social, um constante new deal. Mas aqueles que assim chegam ao topo sempre aí estão a título precário, a título vitalício, se quiser. E as fortunas que os mandarins amealham, com frequência, no exercício de suas funções, pouco servem para fundar o que se chamaria, na Europa, uma grande família. Aliás, as famílias excessivamente ricas e poderosas são, por princípio, suspeitas aos olhos do Estado, que é de direito o único possuidor de terras, o único habilitado a criar impostos sobre os camponeses, e que fiscaliza de perto as empresas mineiras, industriais ou mercantis.
O Estado chinês, apesar das cumplicidades locais de mercadores e de mandarins corruptos, foi permanentemente hostil ao florescimento de um capitalismo que, toda vez que cresce ao sabor das circunstâncias, e, em última instância, devolvido à ordem por um Estado de certo modo totalitário, estando a palavra despida de seu atual sentido pejorativo. Só existe verdadeiro capitalismo chinês fora da China. Na Insulíndia, por exemplo, onde um mercador chinês age e reina com toda a liberdade. Nos vastos países do Islã, sobretudo antes do século XVIII, a posse da terra é provisória pois que ela, também aí, pertence de direito ao príncipe. Os historiadores diriam, na linguagem da Europa do Ancien Régime, que existem benefícios, isto é, bens atribuídos a título vitalício, não os feudos familiares. Por outras palavras, os senhorios, quer dizer, as terras, as aldeias, as rendas fundiárias, são distribuídos pelo Estado, como já o fazia outrora o Estado carolíngio, e ficam disponíveis de novo toda vez que morre o beneficiário. Para o príncipe, essa é uma forma de pagar e de assegurar-se dos serviços dos soldados e dos cavaleiros. Morre o senhor, o seu senhorio e todos os seus bens revertem ao sultão, em Istambul, ou ao grão-mongol, em Delhi. Digamos que esses grandes príncipes, enquanto dura a autoridade deles, podem mudar de sociedade dominante, de classe elitista, como quem muda de camisa, e eles não se privam de fazê-lo. Portanto, a cúpula da sociedade renova-se com muita frequência, as famílias não têm qualquer possibilidade de aí se incrustarem. Um estudo recente sobre o Cairo no século XVIII assinalamos que os grandes mercadores não logravam manter-se no lugar além de uma única geração. A sociedade política devorava-os. Na Índia, a vida mercantil é mais sólida, e porque se desenvolve fora da sociedade instável da cúpula, no âmbito protetor das castas de mercadores e banqueiros. Dito isto, o leitor verá melhor a tese que sustento, bastante simples, verossímil. Existem condições sociais para o surto e o êxito do capitalismo. Este exige uma certa tranquilidade da ordem social, assim como uma certa neutralidade, ou fraqueza, ou complacência, por parte do Estado. E, no próprio Ocidente, existem graus para essa complacência. E por razões predominantemente sociais e incrustadas em seu passado que a França foi sempre um país menos favorável ao capitalismo do que, digamos, a Inglaterra. Creio que este ponto de vista não suscita objeções sérias. Em contrapartida, um novo problema se apresenta. O capitalismo tem necessidade de uma hierarquia. Mas o que uma hierarquia em si, aos olhos de um historiador que vê desfilar diante dele centenas e centenas de sociedades que têm todas as suas hierarquias, que resultam todas, na cúpula, em um punhado de privilegiados e de responsáveis. Verdade de ontem, na Veneza do século XIII, na Europa do Ancien Régime, na França de Thiers ou na de 1936, onde os slogans populares denunciavam o poder das 200 famílias. Mas também no Japão, na China, na Turquia, na Índia. É verdade ainda hoje. Mesmo nos Estados Unidos, o capitalismo não inventa as hierarquias, utiliza-as, do mesmo modo que não inventou o mercado ou o consumo. Ele é, na longa perspectiva da história, o visitante da noite. Chega quando tudo já está em seus devidos lugares. Por outras palavras, o problema em si da hierarquia supera-o, transcende-o, comanda-o de antemão. E as sociedades não capitalistas não suprimiram, ai de nós, as hierarquias. Tudo isso abre a porta para longas discussões que tentei, sem concluir, apresentar no meu livro. Pois é certamente o problema-chave, o problema dos problemas. Deve-se quebrar a hierarquia, a dependência de um homem em face de outro homem. Sim, disse Jean-Paul Sartre em 1968. Mas será verdadeiramente possível?